Bom dia, pessoal do sétimo ano. Nós temos mais uma aula aqui nesse dia 8/9, né? Onde nós vamos falar das razões entre as grandezas de naturezas diferentes. Vamos ver como essas razões das grandezas de naturezas diferentes. A primeira que nós vamos falar aqui é uma razão que é muito conhecida, que é o consumo médio, né? O que é o consumo médio? Consumo, nós abreviamos aqui uma fórmulazinha para ficar melhor na memória, né? Ó, CM, C de consumo e 1 de médio, né? O que é o consumo médio? A distância dividido pelo volume. A distância percorrida por um carro dividido pelo volume, a quantidade de combustível que ele vai consumir. Vamos ver um exemplo. Ó. Beatriz foi de São Paulo a Campinas, que é 92 quilômetros, em seu carro. O carro de Beatriz consumiu nesse percurso 8 litros de combustível. A razão entre a distância percorrida de São Paulo a Campinas e o combustível, né, consumido é dada por, aqui é o consumo médio, ele quer saber qual foi o consumo desse carro. Ele disse que ele andou 92 km, vamos botar consumo médio, vai ser a distância, que é 92 km, né, de quilômetro, dividido pelo volume. O volume é a quantidade de litros de gasolina, diz que foi 8 litros, né? Então esse daí é o consumo médio. O que é o consumo? É uma razão de grandeza diferente, ó. Um é quilômetro e o outro é litro. Quilômetro e litro. Mas você vai dividir, ó, 92, né, ó. Vamos fazer a divisão de 92 dividido para 8, né, ó. Então deu 11,5 aí, quilômetros, que é a unidade, bota uma barra dessa por litro. Quer dizer, em 1 litro ele andou 11,5 quilômetros consumindo 1 litro. Então é um bom consumo. Aí vem o consumo médio. Então não esqueça, o consumo médio vai ser a distância percorrida dividido pelo volume, né? Pode ser volume de combustível, volume de água, volume de óleo, e aí vai, um certo volume para percorrer uma certa distância. Outra que nós vamos ver que é muito conhecida é a velocidade média, né? Ó, velocidade, é muito conhecido isso daqui, a velocidade média. O que é a velocidade média? A velocidade média é uma média que se faz, já está dizendo, a gente já bota VM, que depois vocês vão estudar lá no 9º ano, né? VM, a velocidade média vai ser a distância percorrida e o tempo, T de tempo para percorrer essa distância, né? Por exemplo, um carro que anda daqui para Teresina, são 160 km daqui para Teresina, ele percorreu em 2 horas. Então tem um percurso que é 160, né, que é a distância, e tem o tempo de 2 horas, de 1h30, de 3 horas, de 4 horas, e aí vai. Vamos ver o exemplo do livro aí, que ele diz o seguinte, ó. Moacir fez de carro um percurso entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, que ele diz que é de 450 quilômetros. Esse percurso, essa distância, em 5 horas. Qual a velocidade média do carro de Moacir durante esse percurso? Olha, essa velocidade média está dizendo uma média. Uma hora ele andava com 100, uma hora ele andava com 80, uma hora ele andava com 20, uma hora ele andava com 30, quer dizer, faz-se uma média. Daí, ó, VM, velocidade média, vai ser a distância, que ele disse que é de 450 quilômetros, essa distância, né, entre essas duas cidades. Ele fez esse percurso em 5 horas, né, ó, 5 horas. Qual é a velocidade média? Não quer dizer que todo tempo ele ia com 180 ou ia com 100, não, né? Aí é a média, tem hora que ele ia com mais, ia com menos de 100, mais de 100, né? Mais de 50, menos de 50. Daí você faz a média. O que, é que você vai dividir? Você vai pegar 450 dividido para 5. Deu o quê? 90 quilômetros por hora. Quer dizer, a velocidade média dele. Mas não quer dizer que ele saiu já com 90 km, que nenhum carro sai com 90. Ele sai do zero aumentando, 0, 10, 20, 30, 40. Tem hora que ele vai com 180, mas tem hora que ele baixa para 90, para 80, para 100, vai passar numa lombada entre cidades, né? Você diminui para 20, para 10, para. Né? O trânsito está muito arrochado, você para, quer dizer, é uma média, como se ele fosse todo tempo com 90 km. Mas não, que não existe isso num carro ir todo tempo com 90 km sem nenhum percurso, né? Entre duas cidades é difícil de acontecer. A outra que nós temos aqui, ó, outra grandeza aqui é a densidade, ó. É a densidade demográfica. Demográfica. Olha o que é a densidade demográfica. Eu costumo abreviar assim, Dzão, Dzinho. Densidade demográfica vai ser o número de habitantes, que é habitante, pessoas, dividido numa área. Olha, densidade. Densidade é uma quantidade assim, densa, né? Muito junto.
entendeu? Coisas juntas, animais juntos, plantas juntas, pessoas juntas. Demográfica, demo vem de pessoas, gráfico de uma região, né? Demográfico, distribuído na região, em uma região. Vocês já até viram isso daqui lá em geografia para professores de geografia falar em densidade demográfica, que é o número de habitantes, de pessoas distribuído numa região. Essa identidade demográfica, para me encontrar ela, eu tenho que saber o número de habitantes e a área que essas pessoas estão localizadas. Por exemplo, a área de Elevão Veloso. Eu tenho que saber a área, né, e saber o número de habitantes para poder dizer a densidade, quantas pessoas tem por quilômetro ou por metro quadrado. Não se calcula só disso aí não. Por exemplo, num evento, numa praça, ele calcula a área da praça, né, e vai descobrir quantas pessoas tinha, né, em cada metro quadrado, ou em cada quilômetro quadrado, no caso da região. O que ele dá no exemplo aí da página 100,